Existem milhões de histórias publicadas no Reddit todos os anos. A maioria é esquecida em poucos dias, mas algumas permanecem na mente de quem as lê por muito tempo. Não porque sejam famosas, mas porque parecem reais demais para serem ignoradas. Os 3 relatos que você vai ouvir agora foram inspirados no estilo dos relatos sombrios compartilhados por usuários da plataforma. Nomes e alguns detalhes foram adaptados para preservar a identidade dos envolvidos. E depois de ouvir essas histórias, talvez você nunca mais olhe para certas situações da mesma forma. O primeiro relato aconteceu com alguém que, até hoje, prefere permanecer anônimo. Relato 1. O Homem da Janela. Meu nome não importa. Na verdade, eu preferia nunca ter contado essa história. Mas depois de anos tentando esquecer o que aconteceu, percebi que guardar isso só piorava tudo. Na época eu morava sozinho em uma casa alugada nos arredores da cidade. Era um lugar tranquilo, cercado por árvores e praticamente sem movimento depois das 10 da noite. Foi justamente esse silêncio que me convenceu a alugar a casa. As primeiras semanas foram perfeitas. Eu chegava do trabalho, preparava alguma coisa para comer, assistia televisão e dormia cedo. Até que, em uma quinta-feira, acordei no meio da madrugada com uma sensação estranha. Sabe quando você simplesmente sente que alguém está olhando para você? Foi exatamente isso. Abri os olhos devagar. O quarto estava completamente escuro. Olhei para o relógio. 3h11. Respirei fundo e tentei me convencer de que era apenas impressão. Foi então que olhei para a janela. Do lado de fora havia uma silhueta. Uma pessoa, parada, imóvel. O rosto não aparecia. Só dava para distinguir o contorno do corpo. Fiquei alguns segundos sem conseguir respirar. Quando pisquei, ela não estava mais lá. Levantei imediatamente. Acendi todas as luzes da casa. Peguei uma lanterna e fui até o quintal. Não encontrei ninguém, nenhuma pegada, nenhum portão aberto. Nada. Passei o resto da noite acordado. Na manhã seguinte pensei que tivesse sonhado. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. Mesmo horário. 3h11. Dessa vez a silhueta estava mais perto da janela. Eu podia jurar que ela estava olhando diretamente para mim. Corri até a porta para tentar alcançar quem quer que fosse. Demorei menos de 10 segundos para sair. O quintal estava vazio. Era impossível alguém fugir tão rápido. Mesmo assim, continuei vivendo ali. Não queria acreditar que havia algo errado. Até uma semana depois. Naquela noite resolvi deixar meu celular gravando, apontado para a janela. Quando acordei, fui direto assistir ao vídeo. Durante horas, não aconteceu absolutamente nada. Até que o relógio marcou 3h11. A imagem escureceu por alguns segundos. Quando voltou, a silhueta estava do lado de dentro do meu quarto, bem ao lado da cama. O vídeo terminou naquele instante. Não havia mais nada gravado. Na mesma manhã, abandonei a casa. Nunca mais voltei. O mais estranho aconteceu meses depois. Encontrei o antigo proprietário por acaso. Quando contei o motivo da mudança, ele ficou completamente pálido. Então perguntou: "Você também viu o homem da janela?" Foi a última conversa que tivemos. Nunca mais consegui descobrir o que ele quis dizer. Algumas histórias assustam pelo que mostram, outras, pelo que escondem. O próximo relato foi publicado por uma mulher que trabalhava sozinha durante a madrugada. Relato 2. A última ligação. Meu nome é Fernanda. Durante quase 5 anos trabalhei como atendente em uma pequena central de monitoramento. Meu turno começava às 11 da noite e terminava às 7 da manhã. Na maior parte do tempo, era um trabalho extremamente tranquilo. Até aquela madrugada. Era pouco depois das 2 quando o telefone tocou. Atendi normalmente. Do outro lado da linha, havia uma mulher chorando. Ela falava muito baixo, quase sussurrando. A primeira coisa que disse foi: "Ele entrou na minha casa." Perguntei o endereço. Ela respondeu. Enquanto digitava as informações, continuei fazendo perguntas. Ela dizia que estava escondida dentro de um armário, que conseguia ouvir passos pela casa. Pedi para permanecer em silêncio enquanto acionava a polícia. Foi quando ouvi outra voz. Mas ela não veio pelo telefone. Veio ao fundo. Como se alguém estivesse dentro da casa. A mulher começou a respirar cada vez mais rápido. Depois cochichou. "Ele está aqui." A ligação caiu. Acionei imediatamente a equipe policial.
Eles chegaram ao endereço em menos de 8 minutos. Eu mesma acompanhei toda a ocorrência pelo sistema. Minutos depois, um dos policiais retornou a ligação. Perguntei se haviam encontrado a mulher. Ele respondeu algo que nunca esqueci. A casa está vazia. Nenhum morador. Nenhum móvel. Nenhum sinal de que alguém vivia ali havia anos. Achei que fosse um engano. Conferi novamente o endereço. Era exatamente o mesmo. Na manhã seguinte, pedi acesso ao histórico daquela residência. Segundo os registros públicos, o imóvel estava abandonado desde que uma família inteira desapareceu ali quase 10 anos antes. Depois daquele dia, nunca mais consegui atender uma ligação da mesma forma. Até hoje, sempre que um telefone toca durante a madrugada, lembro da voz daquela mulher dizendo: "Ele entrou na minha casa." Às vezes me pergunto se ela realmente ligou para pedir ajuda, ou se de alguma forma eu ouvi um pedido de socorro que aconteceu muitos anos antes. Se os dois primeiros relatos parecem inexplicáveis, o último consegue ser ainda mais perturbador, porque até hoje eu não consigo encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu. Relato 3. O passageiro. Meu nome é Diego. Sou motorista de aplicativo há quase 7 anos. Quem trabalha à noite sabe que sempre aparecem passageiros estranhos. Gente bêbada, gente nervosa, gente que simplesmente não diz uma palavra durante todo o trajeto. Mas nenhum deles se compara ao homem que entrou no meu carro naquela madrugada. Recebi uma corrida pouco depois das 3. O embarque seria em frente a um posto de gasolina. Quando cheguei, vi apenas um homem usando um casaco escuro. Ele entrou no banco de trás. Disse: "Boa noite", com uma voz extremamente calma. Informou o destino. E ficou em silêncio. Comecei a dirigir. Pelo retrovisor percebi que ele não mexia no celular. Não olhava pela janela. Não fazia absolutamente nada. Ficava apenas olhando para mim pelo espelho. Aquilo começou a me incomodar. Tentei puxar conversa. Nenhuma resposta. 10 minutos depois, chegamos ao endereço. Era uma estrada cercada por mata. Não havia casas. Não havia iluminação. Parei o carro. Olhei pelo retrovisor para confirmar o pagamento. O banco estava vazio. Achei que ele tivesse saído enquanto eu olhava o aplicativo. Desci imediatamente. Não havia ninguém. A estrada seguia reta por centenas de metros. Era impossível alguém desaparecer daquela forma. Voltei para o carro completamente assustado. Peguei o celular para encerrar a corrida. Ela havia desaparecido. Não existia registro. Não existia pagamento. Não existia histórico. Como se aquele passageiro nunca tivesse solicitado uma viagem. Fiquei alguns minutos tentando entender o que havia acontecido. Foi então que ouvi 3 batidas na janela traseira. Devagar. Toque, toque, toque. Olhei imediatamente. Não havia ninguém. Acelerei o mais rápido que consegui. Passei semanas tentando esquecer aquela noite. Até que alguns meses depois, entrei em uma lanchonete perto da rodoviária. Enquanto esperava meu pedido, ouvi 2 motoristas conversando. Um deles comentou: "Você já pegou o homem da estrada?" Na mesma hora senti um arrepio. Perguntei quem era. Os 2 se olharam. Um deles respondeu: "Relaxa, todo motorista antigo conhece essa história." Eu nunca perguntei mais nada. E desde aquela madrugada, existe apenas uma regra que nunca quebro. Se aparece uma corrida naquela estrada depois das 3 da manhã, eu simplesmente cancelo. Talvez todas essas histórias tenham uma explicação. Talvez sejam apenas coincidências. Ou talvez existam acontecimentos tão estranhos que nossa mente simplesmente não consegue compreender. O que mais assusta nos relatos do Reddit não são monstros ou fantasmas. É o fato de que eles parecem ter sido escritos por pessoas comuns. Pessoas que poderiam morar na nossa rua, trabalhar ao nosso lado, ou até estar assistindo a este vídeo agora. E é justamente isso que torna essas histórias tão difíceis de esquecer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos sombrios.